passar os nossos avisos, nossos lembretes, nosso mês de setembro começando com muitas atividades, muitos eventos. Nós temos o trabalho, né, que muitos já conhecem, que é o trabalho de radiação e prece, que são aquelas caixinhas lá no térreo. Lembrando que a irradiação são para nós encarnados e a prece para os desencarnados. E aí, tendo conhecimento de algum companheiro que está com pensamentos suicidas ou passou pela tentativa do suicídio, vamos colocar o nome desse companheiro lá na irradiação com essa observação, ok? E aí, no caso daquele companheiro que desencarnou pelo suicídio, aí nós colocamos o nome na prece, informando também que o desencarne foi pelo suicídio. E essas duas observações são levadas em conta e são levados para um trabalho mais específico, né, para essas situações. Okay? Ao final de cada reunião pública, nós temos o atendimento fraterno. Quem quiser conversar, tirar alguma dúvida, enfim, com alguma angústia, e procurar, né, quiser conversar, é só procurar aqui a mesa, que nós encaminharemos para um médium que faça esse atendimento. Okay? A casa também tem algumas outras atividades, como a confecção e distribuição de cestas básicas e quentinhas, né, confecção de quentinhas e distribuição para os companheiros em situação de rua, né, que moram na rua. E para essas duas atividades, nós sempre solicitamos alguns materiais. Vocês podem observar nos murais da casa, que tem sempre essa observação também. E, no momento, nós estamos precisando, no caso, para confeccionar a cesta básica, nós estamos precisando de açúcar. Então, quem quiser colaborar e puder colaborar, só deixar, né, a sua doação na entrada, lá no corredor, naquele baú que nós temos no corredor à direita. Lembrando sempre, né, todas as nossas reuniões, nós temos o trabalho de evangelização. As reuniões, no caso da manhã e a da tarde, basicamente são as crianças de até 10 anos. E aos segundos e quartos sábados pela manhã, nós temos também para jovens até 17 anos. E aí as reuniões da noite são acompanhadas também de evangelização para crianças e jovens até 17 anos. Okay? Tragam a importância, né, de todos nós estudarmos, termos essa oportunidade. E esse mês, nós vamos ter também, no próximo dia 15 de setembro, nós vamos ter a nossa festa da primavera. É uma festa voltada principalmente para as crianças e para os jovens da nossa casa, né, assim, de um modo geral. Mas tragam as crianças, tragam os jovens, vai ser uma tarde de muita alegria, né, de atividades, é para festejar mesmo, né? E a nossa festa começa às 15 horas, no dia 15 de setembro, é um domingo, ok? E aí também, no domingo seguinte, será o 26º Encontro Espírita sobre Jesus, né? O tema é Bem-aventurados os aflitos, que é o tema do Evangelho, mas, digamos assim, o subtítulo desse tema será o Vale a Pena Viver, né? O quão importante é a vida para a gente. Será no dia 22 de setembro, de 8h30 às 13 horas. E também teremos evangelização infanto-juvenil. Então, venham participar, tragam as crianças e os jovens. Será muito bom, muito importante. Uma manhã muito proveitosa. Uma lembrança também importante sobre a questão das nossas orações, né? De nós orarmos pelos nossos governantes, pelos políticos de um modo geral do nosso país e das outras nações também, por tantos conflitos que a gente tem visto. Então, vamos intensificar as nossas preces, solicitando, né, pedindo paz, pedindo harmonia, para que tudo realmente se pacifique, ok? Vamos sempre lembrar nas nossas orações. Um importante aviso também é que nas dependências, a gente sempre pede que nas dependências aqui do subsolo não utilizemos alimento nenhum e nem façamos uso do celular. Então, vamos colocar o celular no modo silencioso e aí, havendo a necessidade de atender, vamos nos dirigir ao térreo, ok? Agradecemos a todos. Vamos à leitura da nossa página. A página de hoje
Foi retirada do livro Palavras do Coração, volume 2, do CELD, Psicofania de Altivo Panfiro. É uma mensagem do Hermann, no mundo dos espíritos. E ela nos fala assim: a vida aqui na espiritualidade é convite ao trabalho, à luta, ao aprendizado, sem, entretanto, as dores e os sofrimentos que atingem os que estão presos à carne. Há paixões parecidas com as da terra, mas não são nunca pungentes nem dolorosas do ponto de vista da saudade. Na terra, o homem sente a saudade porque não vê aquele que se foi. Entretanto, aqui entre nós, mesmo quando os espíritos estão distanciados uns dos outros, há sempre a oportunidade de nos vermos, de nos encaminharmos e de fazermos, cada vez mais, os laços de amizade se fortalecerem. Há, contudo, espíritos que sentem extrema dificuldade de viver deste nosso lado. São aqueles que valorizam demasiado o corpo de carne e as suas sensações. Para estes, realmente, a vida do outro mundo passa a ser uma coisa não agradável. Felizmente, esses espíritos não têm livre acesso às comunicações e, por isso mesmo, quase não se ouve falar das suas experiências dolorosas. Isto porque Deus, quando nos chamou para a comunicação mediúnica, disse a cada um dos espíritos do bem: falai, mas explicai, falai, mas ensinai, falai, mas deixai uma mensagem positiva. Somos nós, assim, trabalhadores do bem, como que candidatos permanentes ao trabalho de elevação. Por isso mesmo, por nos dedicarmos à elevação, somos felizes e dizemos a todos: no mundo dos espíritos há felicidade, não tenham a menor dúvida disso. No mundo dos espíritos, almas se encontram, se reencontram, prometem-se mutuamente, trabalham conjuntamente e caminham lado a lado para o trabalho de elevação. Iluminemos nossas mentes com os conceitos acerca do mundo invisível, para que a morte, esta senhora tão temida, seja encarada como uma força da lei de Deus. Que Ele, Deus, nos ajude e abençoe. Muita paz, caros filhos, para todos vocês. Que Deus fique conosco, agora e sempre. Hermann. Então vamos unir os nossos pensamentos, elevá-los a Deus, a Jesus, e dizermos assim: amado Deus, Mestre Jesus, companheiros espirituais, guias e protetores, e espíritos anônimos também, que são muitos que não conhecemos, que não sabemos o nome, mas que estão junto a nós, que prepararam esta casa, este ambiente para nos receber, para que o nosso dia, nossa tarde, seja uma tarde proveitosa, de vibrações que acalmam, que pacificam, que nos harmonizam o íntimo. Que possamos usufruir desta tranquilidade, renovando as ideias, fortalecendo-nos, revigorando pensamentos, sentimentos, enfim. Gratos somos, Senhor, por essa oportunidade. Envolve as companheiras que farão uso da palavra, Ana Rosa e a Deise, que possamos acompanhar o pensamento, as ideias, renovando a nós mesmos, buscando sempre o entendimento, a coragem para continuarmos firmes nesse propósito, no propósito do bem maior. Obrigada, Senhor, hoje e sempre, por tudo que aqui recebemos. Fica conosco, Mestre. Graças a Deus. O estudo da nossa tarde, da nosso iniciozinho de noite, é do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 10, da segunda parte, Ocupações e Missões dos Espíritos, que são as questões 558 a 567.
E nós vamos ler somente a primeira, para que a Ana tenha bastante tempo de trazer o seu estudo. É a 558 que nos fala assim: os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? Resposta: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Assim passamos a palavra a Ana Rosa, que Jesus a envolve e inspire. Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe nessa tarde de estudos. E hoje nós vamos falar, primeiro vamos começar com um conceito que durante milênios nós acalentamos, né? Sobre as bênçãos da morte. Né? Sempre a morte nos trazendo recompensas de uma vida voltada para o bem. E quais eram as recompensas que as pessoas, que as humanidades foram acolhendo em seu coração, né? Aquela recompensa do não fazer nada, a recompensa da felicidade eterna, admirando a natureza, o universo, nuvenzinha, e aí vai por diante, né? Cada religião criou uma eternidade de ociosidade. E vamos observar, quando estava fazendo o estudo, eu me lembrei que nós, na educação infantil, né, quando a criança não se comporta, tem uma cadeirinha lá do pensamento, onde a gente fala assim, descansa um pouquinho aqui, para você se acalmar, dar uma parada, uma freadinha. E os psicólogos dizem que, de acordo com a idade, é o tempo que você tem que deixar na cadeira. Então, se ela tem 2 anos, você bota 2 minutos, 3 anos, 3 minutos. Eu, com 62, eu tenho procurado me comportar, né, porque, imagina só, realmente a inatividade dá um desespero na gente, né? Dá um desespero. Para uma criança pequena, muita gente pode achar que 2 minutos não é nada. É a eternidade. 2 minutos para ela é a eternidade. Eu dizia para meus filhos, vai ficar aí meia hora. Eles não sabiam mesmo o que era meia hora, 1 minuto, 10 minutos. Eu falava meia hora e ficava ali 2 minutos. É um outro raciocínio que eu fiz. Não sei quem já imobilizou o braço, a perna, ficou numa cama de hospital muito tempo deitado. Já reparou quando a gente fica muito tempo deitado, a primeira vez que você levanta, gira o mundo todo, né? A enfermeira já sabe, fica ali do lado. Quando você sai de uma anestesia, quando você torce o pé, fica ali parado com aquele engessado. Quando tira, você fala, mas não adiantou nada, está doendo igual. Mas não é. Aí o médico diz o quê? Não, é porque ele está inativo. Aí a gente entra na fisioterapia, começa a se movimentar, o corpo vai voltando à atividade. Então, o espírito encarnado não foi feito para a ociosidade. A ociosidade traz a doença, a ociosidade traz a dor. E o trabalho é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Tudo na nossa vida dá trabalho. E eu estou aqui, por enquanto, aqui nos encarnados. Tudo é de abrir o olho, você tem que mexer o músculo para poder abrir o olho, dá trabalho. Não importa o que se faça. E nada dá mais trabalho, nada cansa mais do que não fazer nada. Não fazer nada é exaustivo, é chato. Né? Quando tem uma situação, geralmente na escola, quando falta água, alguma coisa que não tem aula por algum motivo, que não tem como receber as crianças, não pensem vocês que o prefeito fala, os funcionários podem ir para casa. Não pode. Tem que cumprir o horário. Aí você fica naquela escola vazia, sem aquela gritaria que você fala, as crianças hoje estão... Você fica aquele marasmo, 1 hora, leva 10 horas para passar 1 hora. Nunca chega a hora de você ir embora. Não é? É a situação real. Quem tem filho sabe disso. Essas crianças, não sei o quê. Eu vou passar as férias na casa da minha avó, a gente fica feliz, né? 1 dia, 2 dias, depois aquela casa fica grande, aquele silêncio, aquilo, né? Vai dando aquela saudade das crianças, porque você está numa atividade e de repente você para. Você vê que a gente não foi feito para isso, não foi mesmo. Tudo o trabalho dos nossos órgãos estão trabalhando agora. Né? A nossa pele está trabalhando.
Aí nós inventamos um céu, e eu fico às vezes me imaginando um espírito que acredita piamente nessas coisas, quando desencarna, e nós temos histórias de espíritos que acreditam piamente que vão dormir e ficam dormindo. E a espiritualidade tem que fazer um trabalho para acordar aquela criatura para a vida, porque a morte não existe. É a vida que continua numa outra maneira, mas é a vida. Então a gente tem que já se preparar agora para o trabalho. O trabalho cansa, porque a gente tem que carregar o corpo, a gente ainda não volita, a gente ainda anda. A gente vive, principalmente nós brasileiros, vivemos num país que andar nas calçadas brasileiras é um desafio. É um desafio. Você tem que andar olhando para baixo para não pisar num buraco. Não é? Tudo é difícil. Subir o ônibus, o degrau do ônibus é desse tamanho. Não sei para quê. Né? Então, para você é freada. Tudo na vida dá um trabalho enorme, porque você tem um corpo. Você tem um corpo. Mesmo às vezes as pessoas falam, porque o trabalho de fulano é um trabalho, ele fica em frente ao computador. Só fala que não cansa quem nunca ficou em frente ao computador horas trabalhando, porque os olhos da gente chega uma hora que você já não está vendo direito, a coluna está parada há muito tempo, você começa a se mexer, aquilo vai te dando. Todo o trabalho, ele tem um cansaço normal de cada trabalho. E todos são importantes, é uma coisa que parece que algumas pessoas têm uma dificuldade de entender isso. E eu fiquei então pensando nessas ocupações e missões dos espíritos. Não é? Quando é o livro dos espíritos, eu gosto de ler. Gosto de ler porque eu acho que esclarece mais. Então a nossa irmã leu, os espíritos tem outra coisa a fazer a não ser melhorar-se pessoalmente. Até parece que melhorar-se pessoalmente é uma coisa que não dá trabalho. Vou me melhorar pessoalmente. Vou ficar aqui parada. Nada, Deus, porque trabalho é pra caramba. O pé no freio é constante. Frear os nossos maus instintos é muito difícil. É muito difícil. Perdoar o outro, meu Deus, que trabalho. É o mais trabalhoso de todos, é esse. E é esse trabalho que vai dar a cada um de nós competência para fazer outros. Porque enquanto a gente não aprender esse, a gente vai ficar reencarnando, vivenciando as mesmas experimentações até aprender. Mas desse marido de novo, senhor, mas você... Tu está reclamando, é ele mesmo. Não precisa nem explicar, né? Mas esse aí, esse está reclamando dele. É muito difícil isso. E esse é o caminho que todos nós percorremos, inclusive os espíritos que já alcançaram a felicidade, os espíritos iluminados, todos eles tiveram como princípio com a mesma coisa da gente, esse caminho doloroso de nos reformarmos intimamente. Nós somos o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo. E a luta entre esses dois é que vai nos facultar isso tudo. E quando ele fala aí quando ele pergunta aqui, a resposta a gente observa que ele dá a resposta referente aos espíritos que já conquistaram muitas virtudes, né? Eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus de quem são os ministros. Será que só esses espíritos concorrem para a harmonia do universo? Vamos pensar. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Tivemos uma reunião numa escola que eu trabalhei uma vez, e aí a diretora perguntou assim: vocês gostam do seu trabalho? Gostam do que vocês fazem? Aí todo mundo gosta do trabalho, e uma colega ficou calada. Uma colega espírita de uma outra casa. Ficou calada, e ela disse: mas você não fica feliz com o seu trabalho? Ela: não trabalho. Eu não trabalho, eu venho aqui brincar com as crianças. Quem trabalha? Vocês é que trabalham. Para mim isso aqui não é trabalho. Quer dizer, ela não precisou desencarnar. Ela encarnada mesma, ela já via de maneira diferente a questão do trabalho. É claro que ela tem um corpo material e que ela cansa, mas o cansaço dela é puramente físico. Puramente físico. Porque depende muito como você encara o seu trabalho.
Depende muito de você entender os objetivos do seu trabalho. A minha filha chegou em casa uma vez e falou assim: mãe, eu estou tão feliz, mãe. Ela estava, os olhos brilhavam, ela estava assim, eufórica. Eu falei: por que ela, mãe? A paciente teve uma parada cardíaca e eu fiquei em cima dela ali, eu suei tanto, mas eu trouxe ela de volta. Ela está ficando boa, ela está ficando bem. Olha só, ela suou. O corpo cansou, ficou nervosa com aquela agitação na hora que a pessoa tem uma parada e tudo. Mas olha a felicidade, a satisfação de se fazer o bem. Tem uma pergunta que foi feita aos espíritos, né? O que nós podemos fazer pela caridade? Eu achei essa resposta maravilhosa. Eu nunca tinha pensado nisso. Aí diz assim: nada. Vocês não podem fazer nada pela caridade. Quem vai fazer por vocês é a caridade. A caridade é a virtude. Ela é a virtude. A prática da caridade, que a caridade nos dá a oportunidade, ela é que vai fazer por nós. Através da caridade é que a gente vai aprender, vai crescer. E a caridade, o Evangelho diz, em todos os mundos, eterna âncora de salvação. Você vê como a gente está começando a entender a caridade, como ela é imensa. Como as virtudes, eu fico imaginando o que é a caridade para os espíritos mais elevados, que já atuam no universo, né? Nos globes que tem aí, que são tantos que é até difícil a gente enumerar, né? Os espíritos possuem todas atribuições especiais. Digamos que todos nós devemos habitar em toda a parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas. É uma outra questão interessante. Não existe vazio. Não existe vazio. Todo o universo é habitado. Todo. Isso é uma coisa que os espíritos falam para a gente. Que a gente às vezes pode olhar assim, um ambiente parece vazio, uma sala, um lugar, mas não tem. Ali tudo está habitado. Os espíritos, eles povoam o universo, né? Que a gente tem uma pálida ideia do que é o universo. Eu tenho uma pálida ideia do que é o planeta, nem a do universo. Imagina uma Via Láctea, imagina o universo, né? Que é uma coisa assim, difícil da gente conceber. Vamos ser sinceros, né? Porém, como é dito no Eclesiástico, há tempo para tudo. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo, um outro cumpriu ou cumprirá numa outra época, na terra, na água, no ar. E aqui ele fala do caminho que os espíritos caminham, né? Através dos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, até chegar ao reino nominal. Então, tudo trabalha. Vamos ficar aqui no nosso planeta. Então, vamos imaginar um hospital, né? Um grande hospital. Então, nós temos tantos trabalhadores no hospital. Mas vamos para uma sala de cirurgia, onde a personalidade maior, aquele que parece que sabe mais, é o bambambam, é quem? É o cirurgião. E o cirurgião-chefe. Porque hoje em dia é difícil, acho que até deve ser proibido, um médico operar sozinho. Porque se ele passa mal, como é que fica o paciente, né? Então, sempre eles operam em dupla. Sem falar que tem o anestesista, tem a enfermeira, tem o instrumentalista, tem um monte de gente. Só que para aquele cirurgião chegar naquela sala, o que acontece no hospital? Aquela sala. Tem aquela pessoa que vai limpar aquela sala. Ela vai limpar aquela sala. Ela vai higienizar uma sala de cirurgia, deve ter todo um processo diferente para a limpeza, não é? Tem a pessoa que vai separar todos aqueles instrumentos, organizar aquilo tudo. Tem uma pessoa que vai se preparar para botar as cirurgias em ordem, dias e horas, médico, paciente, tudo direitinho. Então, quando esse médico entra na sala, está todo mundo já lá. Agora, vamos imaginar que esse médico aí, que vai simbolizar aqui um espírito superior, né? Vamos imaginar que ele chega ao hospital e diz assim: olha, é a sua sala, vai preparar a sua sala para você operar. Vamos imaginar que ele ainda tivesse que limpar, organizar, fazer todo aquele trabalho que várias pessoas realizaram para ele poder operar. E cada vez que ele fosse operar, ele tivesse que fazer isso. Então, olha como o trabalho de cada pessoa é importante. Para ele realizar o trabalho dele, todos aqueles tiveram que comparecer primeiro, não foi? Qual trabalho aí que pode ser desprezado?
Vamos fazer de conta que nós somos o paciente. Quem gostaria de sofrer uma cirurgia num lugar sujo, sem a instrumentação correta, sem profissionais gabaritados que têm responsabilidade e sabem o que vão fazer? Então, isso aí é o universo ali. São os espíritos em várias categorias, realizando tarefas que cada um tem condições de realizar. Nunca, por isso que o trabalho, ele é tão edificante, e um espírito realmente evoluído, ele não despreza o trabalho menor. Uma vez eu vi um dono de uma loja, entrando na loja, e vendo um copo de café assim, jogado assim, de qualquer jeito. A aparência era do patrão, era o dono da loja, ele tinha ali um monte de empregados, ele olhou, foi lá, pegou, jogou fora, limpou, olhou para os funcionários, entrou. Ele não parou para falar, você aí, ó, vem limpar aqui. Não, porque aquilo para ele é para limpar, sujo, é para limpar. Quando a Florence, a Nightingale, acho que é o nome dela, ela é enfermeira, século XIX, se eu não me engano, ela é convidada para dirigir um hospital, né? Ela tinha um nome já bem conceituado na época, e ela viaja, eu não me lembro a cidade, vocês me desculpem, ela viaja e chega nesse hospital, e ela vai com um monte de enfermeira com ela, que iam ficar sobre as ordens dela, e ela chega, o hospital estava assim, não tinham arrumado o hospital, era um lugar todo sujo, cadeira virada, né? Não tinham feito nada. E ela chega naquela situação. E ela fica parada olhando, e as enfermeiras atrás, tudo irritada, tudo nervosa. Como é que a gente vai trabalhar nesse ambiente todo sujo? Ela olhou e disse, a senhora tem razão, vamos limpar. Arregaçou as mangas. Aí, moral é para quem tem. Ninguém disse nada. Todo mundo arregaçou as mangas, porque se ela, que já era uma personalidade, estava fazendo aquilo com absolutamente tranquilidade, para ela aquilo está sujo, vamos limpar. Então vamos preparar um ambiente para nós trabalharmos. E começou a limpar, a arrumar tudo, até que chegassem os profissionais, até que se organizasse tudo. Mas vê lá se ela perdeu tempo reclamando da política, da pessoa que convidou, dizendo não. Sempre nós temos que olhar qual o trabalho que eu estou sendo chamado, qual a atividade que eu estou sendo chamado, o que está acontecendo exatamente na minha vida, o que eu sei fazer. Nós observamos isso, e eu ainda não sei fazer isso direito. Eu vou ter que estudar matemática várias reencarnações, milhares eu acho, porque eu tenho grande dificuldade, não tenho simpatia pela matéria, e me dificulta, porque eu já fico com raiva, aí me atrapalho toda. Mas aí a gente vê aquela criança que chega, e toca o piano, e canta, e faz a gente ficar assim. O que isso quer dizer? Começou assim, que nem aquela criança que a gente vai ensinar a escrever, e dá aquele lápis, e ela fica ali, o lápis cai, ela pega, quebra a ponta, escreve forte demais, faz uma letra grande e uma pequena. Ela está iniciando aquilo ali. Lá pelos 8 anos, ela já melhorou bastante. Quando ela chega no fundamental, né, que seria o antigo ginásio, agora é tudo misturado, né? Ela já está escrevendo com caneta, já está escrevendo mais rápido, ela já está lendo, ela já está mais ativa, mas como? Ela começou logo assim? Não, ela começou lá com aquela dificuldade, não é? Muito grande. E nós vemos crianças que pegam o lápis com 2 aninhos, 1 aninho pega assim. Outros fazem 6 anos, a gente tentando ensinar a pegar no lápis. É o grau de evolução de cada um. Mas todos vão aprender a escrever, a ler, escrever, a falar, a andar, a caminhar, a trabalhar. Todos. Um mais rápido, outro mais devagar. Assim é na vida espiritual. E caberá a nós. Caberá a nós. Como eu disse, nós somos o nosso maior amigo e o nosso pior inimigo. Porque tudo que nos acontece é a nossa responsabilidade. Não é? Então os espíritos vão desencarnar e vão trabalhar. E vão trabalhar. E o trabalho que vai ser escolhido vai estar relacionado exatamente isso aqui, ó. Como é que ele falou? Desculpa. Será essa transformação que a gente vai fazer
dentro de nós. Então, quanto que eu caminhei aqui dentro? Quanto que eu angarei aqui dentro? Quanto de amor eu tenho? Quanto de paciência eu tenho? Aí eu vou estar habilitada para dar um passo maior. Enquanto isso ainda se permanecer assim, ranheta, eu vou voltar. Por quê? Porque eu não aprendi. Eu não aprendi. Aconteceu uma coisa na minha vida para me ensinar a ter paciência. Eu não aprendi. Eu não aprendi. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Na próxima eu faço melhor. Não faz se você não fez o esforço nessa. Não faz melhor. Porque aí você deixou dessa para fazer e ainda tem da outra. Você dobrou o trabalho. Você dobrou o trabalho. Você chega da escola, numa sexta-feira, não faz seu dever de casa, vai brincar sábado e domingo. Domingo de noite, lembra que tem um dever que... Mãe, meu dever, aquela correria toda. Aí chega lá, 10 horas da noite, você está cansado, você está exausto, a mente já não está tão fresca, não é? Aí vai fazer aquele dever de qualquer jeito, fez o dever para apresentar de qualquer jeito, a professora tem aquele olho de professora, já vê, isso foi feito domingo à noite. Professora é igual mãe, né? Professora é igual mãe. E aí, chega na segunda-feira cansado, porque teve que fazer o dever de casa até não sei que horas, dormiu. Aí chega segunda-feira, cai um teste surpresa. Ixi, aí menino, o negócio enrola, né? A coisa fica difícil, não é? Ah, não, depois eu faço. Depois eu faço. Porque tem muita gente do futuro no planeta, né? O povo que vai fazer amanhã, depois da manhã, quando crescer, quando ficar rico, quando se aposentar. É tudo para amanhã. O presente é o presente, gente. É o aqui e agora. É o aqui e agora que a gente está. Não tem nada que ficar deixando para amanhã. Amanhã não sei se eu vou estar aqui. Não é? A gente não sabe a hora que a gente é chamado. E aí pior ainda, né? Porque aí vai deixar para outra reencarnação mesmo, que aí não dá nem para... Porque enquanto a gente está aqui, dá para você dar um jeitinho, mas depois você tem que esperar. E aí vem aquele montoeira de coisa, e você se preparou aqui? Nós nos preparamos aqui? Não nos preparamos, aquela que isso dá um trabalho, eu não estou pronta, não sei, Deus não, aí Deus erra, Deus não sabe o que faz, né? Eu estava numa discussão com o meu filho pelo Face por causa do aborto, né? A questão do aborto, aquela coisa toda. E ele disse assim, numa frase: eu não sei o que Deus tem na cabeça, deixar as pessoas sofrerem, porque ele pensa na mulher pobre, aquela coisa, né? Aquela discussão. E assim, eu acho que a doutrina espírita deixa a gente muito sem lutar. Ele falou assim, né? Essa coisa de você aceitar, eu acho que é mais para o pobre aceitar que ele é pobre mesmo e pronto, né? Aí vocês devem estar pensando, né? Poxa, o filho dela não é mesmo. Mas é um rapaz inteligente. Aí eu coloquei para ele, eu falei: meu filho, você acha, sinceramente, que se transformar, que aceitar certos desígnios de pobreza, de doença, de dor, é fácil? É assim fácil? Se coloca no lugar daquele que está lá. Não tem nada fácil não, gente. É muito difícil. Está difícil a reencarnação. Muita gente que defende certas ideias aqui, quando despertar para o outro lado, que a minha questão toda, qual foi? Até que ponto a gente deve orientar o filho, né? Para sempre. Você vai ouvir essas coisas, eles vão entrar em discussão, ainda mais um filho com quase 40 anos, vai entrar em discussão. Formado em filosofia, olha só, mestrado, né? Como é que se discute com um sujeito que tem um mestrado de filosofia? E eu lá quero saber, eu sou a mãe dele, ele tem mestrado lá para as coisas dele, lá, a mãe sou eu, e eu vou falar. Ele pode concordar, não concordar, mas um dia ele fala: minha mãe falou isso. Porque eu faço isso hoje, até hoje, com 62 anos eu falo: minha mãe, se eu tivesse te ouvido. Eu faço com essa idade, não vai ser ele que não vai fazer, ele vai fazer. E eu vou estar lá do outro lado, esperando ele falar isso. Eu te avisei.
Vou falar igual o povo está falando aqui, vai falar, eu te avisei? Vou falar, eu te avisei. E estou aqui te esperando para a gente continuar junto. Porque a minha missão não terminou. Não terminou. Mas como diz, né, o amor, né? O amor é tudo, gente. Ai, o amor é tudo. Quando a gente amar os outros, como a gente ama um filho, a gente vai estar quase aprendendo sobre o amor. E o que Jesus fez é muito difícil, né? Mas quando a gente puder olhar para o outro, quando a minha filha, ela foi trabalhar a primeira vez no hospital, ela, ai mãe, estou tão nervosa, eu digo, minha filha, olha o paciente, se for velhinho, é o teu avô, se for uma senhora assim, é a tua mãe, se for uma criança, é a tua filha. Pensa assim, coloca as pessoas que você ama no lugar do paciente, vai ficar mais fácil para você. E é isso que a gente devia fazer. A gente colocar o outro no lugar do ente querido, que nos importa realmente. E a gente ia mudar muito a nossa compreensão. Quantas vezes a gente perdoa um filho? Quantas vezes a gente perdoa um filho? Agora, o nosso filho merece todo o perdão do mundo. E o outro, a gente exige que há uma mudança imediata que nem nós conseguimos. Nem nós conseguimos essa mudança. Às vezes eu reflito, eu entrei em processo de, ai meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Porque dá um peso, né? De você falar de coisas que você luta como todo mundo. Aí de meu Deus, eu vou falar para os outros. Não, eu estou falando para mim primeiro. Aí disse, não, Ana, você está falando para você. Não é para os outros, o estudo é para você. Vamos continuar. O trabalho existe dos dois lados da vida, né? Na 562 ele fala, os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, que eles já alcançaram a perfeição, encontram-se no repouso absoluto ou também têm ocupações. Não é? O que querias que fizesse durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. Qual a natureza de suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las a todo o universo e velar por sua execução. Vamos pensar aqui, o que esses espíritos que já alcançaram a felicidade, o que eles têm como princípio, o primeiro sentimento que eles dizem que eles já têm abundante neles? Não é o amor? Como é que você pode amar o outro e viver em ociosidade? Vamos lembrar do Dr. Bezerra de Menezes? Quando ele desencarna, que ele já podia ir para outro plano, ele podia ir para um mundo feliz, um mundo melhor. O que ele pensou de tudo que ele tinha como resultado das existências dele? Toda aquela riqueza espiritual que ele tinha alcançado, aí ele, embora ser feliz, quando ele olha para trás, ainda vê tanta dor. Tanta dor. Aí que ele disse, não. Olha o que? Olha o que traduz a felicidade do espírito. Não, eu vou ficar, enquanto houver dor, eu quero servir. Eu quero ajudar meus irmãos. E foi concedido a eles que 100 anos, né? Alguém disse 100 anos, mas eu ouvi isso uma vez só. Eu não tenho essa informação como certa, né? Que eu acho que vai muito do desejo dele. Mas ele está aí há quanto tempo ajudando? E onde é que o Dr. Bezerra trabalha? Será que ele está no céu de espírito puro, feliz? Porque os livros dizem que o Dr. Bezerra vai lá no umbral, mais no umbral, para resgatar aqueles espíritos que já estão arrependidos. Espíritos arrependidos que já alcançaram um grau de humanidade, que no planeta Terra eles trabalham onde? Lá nos Médicos Sem Fronteiras. Vocês já imaginaram onde é que eles trabalham? Naqueles hospitais de campana, no meio da guerra, desastres naturais, convivendo com sofrimento de ver crianças, pele e osso, pessoas abusadas, trucidadas, sem perna, sem braço, todos os dias. Então, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar isso aqui, para a gente poder fazer isso. Eu, por exemplo, não tenho condições de fazer esse trabalho. Eu não ia ser útil nesse trabalho. Não é? Eu não ia ser útil. Então, o que eu tenho que fazer?
para um dia poder fazer esse trabalho, eu tenho que transformar aqui em mim, no equilíbrio. Porque uma pessoa equilibrada, ela não perdeu a humanidade. Algumas pessoas dizem, o médico tem que ser frio. Não tem que ser frio, não, ele tem que ser equilibrado. Porque se ele chorar em cima do paciente, não adianta de nada. A não ser que as lágrimas dele sejam poderosas e salve alguém, né? Mas que eu saiba, isso não acontece. Então ele precisa daquele equilíbrio que as pessoas chamam frieza, que não é frieza, que é preciso ser muito bom para se conter e fazer o que ele precisa ser feito. A visão das pessoas é que é equivocada. Um espírito desse, ele tem equilíbrio de ver de tudo. Eu estava conversando com uma amiga minha outro dia, eu falei, a gente sabe que existe corrupção em todos os lugares. Vamos esquecer a corrupção e pensar nas pessoas que fazem por amor, e existe em todos os lugares também. Todos os lugares. Vamos pensar num policial que trabalha na área de rapto infantil, com pedófilos, né? Tem que lidar com esse tipo de situação, com todo tipo de crime hediondo. Aquilo faz parte da vida da pessoa. É um trabalho muito difícil também. Conviver com esses sofrimentos é muito difícil. Então são pessoas que veem quase, parece assim, eu quero ser polícia. A gente pensa, nossa, deve ser um espírito ruim, quer ser polícia. Mas quantos policiais a gente vê fazendo coisas maravilhosas e tendo que lidar com isso, e tem que ficar são. Tem que ficar são. Por muito menos a gente se desequilibra. Se eu largar uma barata aqui, metade sai correndo, né? E eles têm que lidar com sofrimentos atrozes. E como é que eles trabalham com isso? Trabalharam aqui primeiro, fizeram esse crescimento. Inclusive, para a gente resgatar algumas coisas, nós temos que fazer o nosso crescimento espiritual. Porque não temos força, determinação, não temos fé, esperança, não temos nada para passar aquilo. Aí Deus diz, não, adia mais, deixa ela se fortalecer, para ela poder resgatar essa ação do passado aqui, porque ela não tem condições ainda. Olha a misericórdia de Deus. Quando a gente vê as pessoas passarem coisas que a gente fala, e diz, como é que pode isso? Né? Nós vemos ali, tem um grande espírito. Tem. Mas ele não chegou ali de uma hora para outra. E ele teve que trabalhar muito para chegar até ali. Trabalhar, estudar. E de verdade, né? Na espiritualidade tudo é de verdade. A gente aqui, às vezes, você não está com paciência de ouvir o outro. Aí você escuta, porque você já tem até uma luzinha, né? Aí você escuta, doido que a pessoa acabe logo, você está na pessoa, eu tenho que fazer a janta, meu marido vai chegar, não estou em casa, não sei o que. Aí eu tenho que trabalhar, estou com pressa, não sei o que, você está, ou você não tem mesmo paciência mesmo, entendeu? E fica e a pessoa está desabafando e você está naquele desespero. É válido? Claro que é. É válido. Que apesar das suas dificuldades, você está ali ouvindo. Eu não tiro o mérito, não vamos tirar o mérito disso não. É válido, porque todos nós começamos assim, com o pezinho no freio, né? Tudo na gente começa assim, ó, se segurando. E às vezes tem um companheiro que não tem nem freio, mas a gente já esteve lá. Nós já estivemos lá sem freio. Hoje a gente já tem um freio, tá bom, não vamos nos queixar. E vamos compreender o outro, porque a gente já esteve lá. Eu tenho uma pessoa na minha família que queria fazer regressão, né? A outras vidas, para entender porquê, toda aquela fantasia. Resposta da espiritualidade: nem pensar. Nem pensar, nem um véuzinho assim, nem uma pontinha assim, ó. Eu, graças a Deus, nunca tive esse negócio não, porque eu tenho medo mesmo, nem peço, não quero nem saber. Mas nem uma pontinha do lençol pode levantar. Aí eu disse para a pessoa, as nossas dificuldades é o que nos amparam. Imagina se essa pessoa não tivesse essa dificuldade, o que ela não faria? Então ela já veio com aquele freio para dar a ela uma chance de ir melhor, ou de não ir pior, né? Olha a oportunidade aí. Então tudo
é trabalho para o pai, para a mãe, para a pessoa, porque o espírito ficar num corpo, e quando dorme que sai aquele espírito voluntarioso, dono da cocada preta, e tem que acordar naquele corpo, não é fácil. Ali o freio, né? Nós precisamos do freio, por quê? Porque nós ainda somos esses espíritos rebeldes. Porque quando a gente encontrar esse equilíbrio, a gente vai ser aquela pessoa que às vezes vem numa situação, como tem numa história que eu li, que o espírito ele tinha um débito com um casal, com 2 espíritos, e eles iriam reencarnar como marido e mulher e teriam que ter uma filha autista. Teriam que ter, né? Eles precisavam passar por essa experiência lá, por algum motivo, lá das reencarnações dele. E esse espírito mais elevado, ele tinha um débito, porque eles ajudaram eles em várias encarnações anteriores, ela tinha sido ajudada por esses 2. Aí quando ela tinha aquela dívida no coração dela, ela pede, veja bem, ela pede para vir autista. Ela pede para vir autista, para ajudá-los nessa caminhada deles. Aí ela vem autista, e para ela no sofrimento não. Quando ela acordava, ela ia para um castelo, onde ela era a mentora. E às vezes a gente vê uma criança especial, a gente já fala, suicida. Suicida, porque a gente já sabe, somos espíritas, né? A gente sabe que ali está a misericórdia de Deus. Só que nesse caso, a misericórdia de Deus estava sobre o casal. Porque quem estava, a ação da misericórdia era ela por vontade própria. Por vontade própria. Ela que se quitou com o casal, ajudando eles a caminharem. Né? E ela era muito obrigado dela. Olha que muito obrigado esse, hein? Olha que muito obrigado. Isso é que é ser grata, né? Isso é que é ser grata. E ela toma essa atitude. Mas ela vem como uma criança especial, mas o espírito é equilibrado. Então a gente tem que ter muito cuidado com as questões de reencarnação, porque a gente sabe que pode ser, mas o que é, só quem sabe é Deus e o Espírito. Nenhum de nós tem essa visão além do alcance aí de Thundercat. Dentre os espíritos, 564. Dentre os espíritos, haverá os que são ociosos ou que não se ocupam com coisa alguma de útil? Sim, esse estado, porém, é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como há entre os homens, os que só vivem para si mesmos. Mas esta ociosidade lhes pesa e cedo ou tarde o desejo de progredir os fará experimentar a necessidade de atividade e ficarão felizes por poderem tornar-se úteis. Esses espíritos, aqui ele fala dos espíritos desencarnados, mas tudo que acontece do lado de lá, acontece do lado de cá. Ou começa aqui. Né? Esses espíritos ociosos, né? Quem não tem sua família? Né? Quem já não conheceu? Às vezes a gente se pergunta assim, como é que pode uma criatura chegar a viver na rua e chegar ao extremo de imundície, de se adaptar àquela vida? No frio, eu penso tanto nisso, eu digo, meu Deus, desvia o vento, faz alguma coisa, porque é muito triste. E o número de pessoas na rua está aumentando potencialmente, porque aumenta a humanidade, aumenta tudo. Mas é uma escolha também. Por maior que seja a dificuldade, a gente não pode deixar de lutar, não pode deixar de batalhar, né? Pede, gente, pede. Mas às vezes é orgulho, ou é a pessoa, é aquele espírito que se sente, né, que só ele é desgraçado. Você não sabe o que é minha vida. Né? Não tem gente que fala assim, você não sabe o que eu sofro. Claro que você está na lua, né? Não mora na terra. Não sabe. Quem está aqui, quem que não sabe o que é dor, o que é sofrimento, o que é desamparo? A gente sabe muitas vezes. Porque é o estado de alma. Quantas pessoas passam situações dificílimas e dão a volta por cima? Agora dá trabalho. Dá trabalho. A minha sobrinha falou assim, eu quero trabalhar no shopping. Aí a mãe dela falou, claro, você quer, minha filha? Tudo bem.
Aí foi trabalhar numa loja do shopping. Aí 1 hora em pé, 2 horas em pé, 3 horas em pé. Aí em pé no ônibus para ir, em pé para voltar. Aí eu disse assim, mãe, eu vou estudar para fazer concurso, mas eu tenho que parar de trabalhar. Porque eu não aguento. A minha irmã, claro, minha filha, você quer? Aí eu respiro fundo, porque minha irmã, ela dá as experiências para aprender, né? Eu já, não, nada disso, vai trabalhar, eu já sou diferente. E aí a minha irmã deixou. Aí fez um concurso. Aí estudou, fez o concurso. Chegou na hora do concurso, teve aquele negócio de ansiedade, que dá aquele bloqueio, porque tem medo, né? Aí fica naquela coisa, aí chegou lá, esqueceu um monte de coisa, ficou nervosa, ansiosa, passou mal, teve crise de ansiedade, não sei o que. Resultado, não deu certo. Agora está andando todo dia atrás de emprego. A situação do país está ótima, vocês sabem, né? Em relação ao emprego, tem muito emprego aí para todo mundo. E ela está ficando agora nervosa porque não tem o emprego que ela tinha. Ela estava empregada. Depois ela só caminhar a partir dali, não precisa deixar o emprego para estudar. Meus filhos estudaram e fizeram faculdade, Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas que são casadas com filho, trabalham, estudam, faz tudo? Então é possível. Mas eu não podia ter ficado. E a minha irmã disse, não, Ana, deixa ela. Ela vai aprender. Ela disse, eu aprendi, você aprendeu, ela vai aprender, ela não é burra. Deixa ela. Agora, quando ela arrumar um emprego, vai ter outro gosto, vai ter outro sabor, não é? E é verdade. Mas o que é? Dormia, a minha irmã até dizia assim, ela não dorme, ela hiberna. Porque para acordar, tinha que ter um balde d'água, uma banda tocando, era uma coisa assim que eu pensei que a pessoa tinha morrido. Né? A minha irmã falou assim, gente, parece que essa criatura, porque ela tem um sono tão... Mas o que é isso? Está na moleza, está comendo, tem onde morar, tem mamãe, a coisa está fácil. Aí Deus é assim, Ele vai dando, né? Vai, meu filho, você vai plantando, vai plantando, vai plantando. Depois na colheita a gente fala, ai Deus também, você que mal, joguei pedra na cruz. Não, jogou em você mesmo. Jogou a pedra assim, ó, jogou em você mesmo. Mas as oportunidades estão indo para todo mundo. Agora a ociosidade também está. É uma escolha. É uma escolha. Então as pessoas se acomodam às situações. Eu vou fazer uma ressalva aqui para as pessoas que têm problemas mentais, pessoas que têm problemas com drogas, que já chegaram a um ponto que não conseguem mais, né? Que existem, todos os casos têm as exceções, né? E nós devemos ajudar esses irmãos na rua. Eu me lembro quando eu trabalhava na Quentinha, que eu fui recriminada por uma pessoa da família, né? Que disse para mim aquela famosa frase, eu acredito em dar vara de pescar e não dar o peixe, né? O pessoal adora essa frase. Eu queria perguntar se eles estivessem naquela situação, se eles iam ficar querendo a vara ou o peixe. Porque é muito fácil a gente falar quando não está no lugar do outro, né? E eu fazia ouvido de mercador, para não entrar numa discussão que não ia dar em nada, né? E vinha para o trabalho, da Quentinha. E um dia ele falou, eu vi lá essas pessoas iguais a você, a posição foi bem essa, iguais a você, que deram a Quentinha lá para o mendigo. Sabe o que ele fez? Pegou a carne, jogou a Quentinha fora, que ele não... e comeu a carne. Eu falei, vai ver que ele não gostava de feijão com arroz. Só porque ele está pobre, ele não pode ter gosto? Não é? Só porque eu dava o meu jeitinho. Mas, gente, o que importa isso? Você vai ajudar o outro, porque também eu vou lhe ajudar. Mas vou ficar olhando o que tu vai fazer. O que adianta isso? Eu vou ajudar e acabou, vou ajudar. Dali para lá. Tem uma amiga minha que falou assim, Ana, você me deu um presente, né? Foi um brinquedo que eu levei para a escola. E ela falou assim, nossa, eu queria dar para outra turma que tem uma criança especial, não sei o que. Eu falei, eu já te dei, agora é com você. Eu já te dei, não vou ficar tomando conta do que eu dei, está dado. E você acha melhor ir para lá e para cá, não é? Não tem problema nenhum. Pode fazer o que você quiser. O bem tem que ser feito pelo bem. Como o outro vai receber o bem, aí já é problema dele. Já é problema dele.
E muitas vezes esses espíritos chegam a essa situação para também quebrar um pouquinho o orgulho, né? Pessoas muito orgulhosas, né? Pessoas que se sentiam poderosas. Gente, o poder é de Deus. O poder é todo de Deus. Por mais alto que um homem ande, por mais alto, não sei nem qual é o lugar mais alto desse planeta aqui. Deve ser lá no Himalaia, o lugar mais alto. Não importa, porque quanto maior, maior a queda. Então, aí olha a falta de equilíbrio. Olha a falta de equilíbrio, não é mesmo? Então a gente tem que ter em mente que ser espírito encarnado, ser espírito desencarnado, e estar em qualquer nível de espiritualidade, não importa, todos somos úteis, todos temos um trabalho a fazer, todos temos alguma coisa a realizar. Quantos espíritos vêm por uma pessoa? Tem espírito iluminado que vem na Terra, reencarna, realiza o trabalho, ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque às vezes ele vem para uma pessoa. É claro que uma lâmpada poderosa ilumina uma circunferência maior, né? Nós temos uma vela aqui, mas quando volta a luz, né? Então sempre, mesmo vendo uma pessoa, né, a atitude deles, o exemplo deles, sempre deixa aquele toque especial. Mas eles vêm às vezes por uma pessoa e nem são conhecidos. Nem são conhecidos. Se nós formos contabilizar, nós vamos ver que os maiores celebridades conhecidas da história do planeta não eram nenhum espírito assim tão maravilhoso. Os maravilhosos a gente conta até no dedo. Mas quando a gente vai ver a realização de cada espírito, a gente observa que aquelezinho, tipo um Francisco de Assis, por exemplo, ele realizou uma tarefa que vamos dizer, a luz dele alcançou o quê? O período que ele esteve e depois que ele foi embora. Porque todo mundo conhece Francisco de Assis. Ele tem uma tarefa ainda na espiritualidade com o planeta, mas olha a luz dele. Olha a luz de Jesus, que era um. Jesus falou em relação ao trabalho, que ele não parava de trabalhar, porque o Pai não parava de trabalhar. Então, tanto na vida material quanto na vida espiritual, o trabalho é uma constante em nossas vidas. Ele vai mudando a partir do nosso crescimento espiritual. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo mais responsabilidade. E eu vou dizer a vocês uma coisa. Quando a gente é chamado ao trabalho, às vezes o convite vem nem sempre de quem você acha. Nem sempre. Quando a gente é chamado ao trabalho, a gente está pronto, senão a gente não é chamado. Então, quando alguém lhe perguntar, você já está estudando na casa? Começa a estudar. E quem está estudando, né, você não quer dinamizar, tem gente que acha que falar aqui, dinamizar, você tem que ser um espírito de luz. Eu espero que não, porque senão eu estou no lugar errado. Rossandro Cris me falou que a primeira vez que ele entrou no centro espírita, ele falou assim, esse lugar não é para mim. Porque era tanto meu irmãozinho, queridinho, irmãozinho, Deus, Jesus. E 11 dias depois ele falou assim, não, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Porque ele já conheceu as pessoas, né? E espírito não é espírito de luz, mas é alguém que já conhece a história, já sabe por que está aqui, já sabe o que se espera dele, né? Para ele. Todo o nosso trabalho que nós temos é primeiro para nós. É primeiro para nós, porque eu não posso ajudar o outro se eu não aprender para mim. Nem todo trabalho eu abraço, porque eu não tenho competência, né? A pessoa falou não sei o que, para eu trabalhar lá em cima, negócio de administração, eu falei, tem computador? Tem, então eu não posso. Porque eu já me embanando todo com o celular, e eu trabalho em frente ao computador, mas é aquela coisa que eu já sei como é que é, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, e pronto, aquilo eu já aprendi. Saiu daquilo, eu já me enrolo toda. Eu, para comprar uma coisa na internet, eu tenho que chamar os sobrinhos, os filhos, não tem como. Então, eu não estou pronto. Eu não estou pronto.
Eu sou daqueles espíritos que usam a pena, sabe? Aquelas coisas. Entendeu? Então a gente está se preparando. Na próxima eu já vou estar melhor, já usei o celular, né? Eu já vou poder, já vou fazer um curso intensivo, já vou vir melhor. Você quer ver prova maior? Uma amiga nossa aqui, senhora, assim como eu, Ciana, meu filho me deu esse celular aqui e eu não consigo fazer nada, porque ele não arrumou para mim. Olha, gente, só aquele início só. Eu falei, calma, menina, vou chamar os especialistas. Ana Cristina estava na cozinha e as crianças dela estavam ali. Um acho que tinha 10, outro tinha 12, uma coisa assim. Era o sobrinho e o filho dela. E eu chamei eles, falei, vem cá vocês aqui. Aí ela, não são crianças. Eu falei, ele mesmo, menino. Olha, o menino não perguntou nem qual era a marca do celular, nem o que ele fazia. Ele pegou, disse tudo do celular. Ah, esse aqui é o JPS, não sei o quê, tem não sei quantos, não sei o quê, aquele monte de palavras. E foi, em 1 minuto ele arrumou o celular para ela. Aí ficou, tia, aqui, ó. E ele falava tão rápido, ela, peraí, fala de novo, fala mais devagar. Mas era assim uma coisa, por quê? Porque eles fizeram o curso lá. Né? Essa evolução, né, da inteligência eles já fizeram. Agora eles vão trabalhar aqui o que? Eles vão aprimorar isso e vão aprimorar isso. Né? Vão aprimorar isso aqui. Se não, se cresce muito a asa do conhecimento e a asa da moral não cresce, o que acontece? Vai vir numa situação para aprender a humildade. Vai vir com aquele orgulho contido. A gente observe o Evangelho na Honrai vosso pai e vossa mãe, ele fala, observe o seu filho. Observe a criança. Aquilo que ela apresenta ali, que você está vendo, que a gente vê, não diz para mim que não vê não, que vê. É ali que você tem que tocar, é ali que você tem que... Né? A gente ama o nosso filho olha com atenção, porque está lá. E a gente vê. Então, ali que a gente começa a ajudar essas criaturas e nos ajudar, porque eu estou crescendo como mãe, estou aprendendo, né? Não estou passando a mão na cabeça, estou fazendo meu esforço, porque não tem nada mais difícil que botar um filho de castigo, que dói na gente, a gente tem que ficar de castigo também, e o outro. E a gente vai assim. Por isso a família, eu quis terminar com a família. A família é tão importante. A família é a humanidade assim. É isso que é a família. Então, aprender a lidar em família, a gente vai aprender a lidar com um grupo maior. Vai alargando esse círculo aqui, vai alargando. A gente não tem que olhar isso aqui e desprezar isso aqui, a célula da sociedade. A família, você não sabe como é que é a minha família, tu não sabe como é que é a minha. Ela é sua família, então é sua. A minha é minha. Deus não erra. Temos dificuldades exatamente por isso que é família. Se tivesse facilidade, não precisava mais vir como família, ou já tinham ido para um lado, outro para o outro, para resolver outras questões. Não resolveu, tem que resolver, está difícil, é aqui assim, para trabalhar isso aqui, que é o amor. Aprender a amar um filho difícil, um sobrinho, uma irmã, e saber também ser menos chata com eles, porque assim como a gente suporta, eles também nos suportam, porque nós temos as nossas questões. Né? Temos que ter esse olhar, não é? Eu aguento esse, ele me aguenta, e assim a gente vai. Quem é casado há muitos anos sabe disso. Que é um aguento, né? Casar há muitos anos é um aguento. Tem uma hora, aí vem a idade, vem dor, aí o outro já tem uma intimidade enorme, já não tem mais aquele... É complicado, é difícil, mas é o caminho. É o caminho, é a verdade, é a vida. Que Deus nos abençoe abundantemente. Da paz. Obrigada, Ana. Muito bom, muito bom. Vamos à segunda parte, então, da nossa reunião, com a leitura do Evangelho e, em seguida, os passes. E o Evangelho de hoje é o capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, é o item 5 e 6, que fala dos mercadores expulsos do templo. Em seguida, eles vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos daqueles que vendiam pombos, e não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo.
Jesus os ensinava, dizendo: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? No entanto, tendes feito dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo-o falar assim, procuravam um meio de prejudicá-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina. Está em Marcos, capítulo 11, itens 15 e 18, e Mateus, capítulo 21, itens 12 e 13. Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto, condenou o comércio das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, portanto, não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas. Muito bem. Pedimos aos médiuns que se desloquem, tomem seus lugares de forma harmoniosa, não nos deixemos distrair, vamos manter o nosso foco, o nosso pensamento no estudo da noite, na oportunidade que aqui encontramos de nos renovar, de nos fortalecermos, de nos revigorar. Lembrando sempre que qualquer registro mediúnico mantenhamos de olhos abertos, atentos, alertas, mas façamos nossas preces íntimas. Vamos então unir os nossos pensamentos mais uma vez pelo momento do passe. Amado Mestre Jesus, companheiros espirituais, rogamos nessa hora, Senhor, o teu amparo, as tuas bênçãos, que os benfeitores aqui presentes sejam intermediários do teu amor junto aos médiuns encarnados, que possamos receber energia benfazeja do teu coração, Senhor, a nos fortalecer o corpo físico e espiritual, renovando energias, renovando-nos por completo. Que possamos aproveitar este momento, Senhor, momento do teu amor. Graças a Deus. Pela graça infinita de Deus, possamos agradecer a mais esse momento de bênçãos e de estudo acerca do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, buscando as reflexões necessárias para melhor entendimento de suas palavras. Na lição de hoje, temos a passagem em que Jesus expulsou do templo os mercadores. Para iniciarmos nossa reflexão, fui buscar no livro Há 2000 anos as características de Jesus, descrita por um espírito que esteve com ele, Públio Lentulus, que hoje conhecemos como Emmanuel, através da psicografia de nosso querido Chico Xavier. Pôde nos trazer experiências imperecíveis. Sendo assim, Emmanuel nos relata, através das memórias de Públio Lentulus, que Jesus possuía personalidade inconfundível e única. Em seus passos brandos causava em seus interlocutores estranho e suave magnetismo. Entre meigo e enérgico, deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. E assim, força misteriosa e invencível tocava aos que os buscavam, dando a inesquecível impressão de que sua palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Jesus não buscava poder, que é superficial, e orgulho, razão egoística e humana, e sempre a fé e o amor.
Nesse sentido, se pode entender a energia de quem buscava todo o tempo o respeito pelas coisas espirituais. Nessa passagem de Mateus, capítulo 11, versículos 12 e 13, fala da expulsão dos comerciantes do templo, quando disse: minha casa será chamada casa de oração. E ainda em Marcos 11, versículos 15 a 18, fala do respeito ao templo, que fez com que Jesus perecesse porque o temiam, visto que todo o povo estava entusiasmado com sua doutrina. E ainda em Marcos, nos fala também do poder da fé em Deus que Jesus pregava, da autoridade de Jesus sobre os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões, assim como das respostas enigmáticas que Jesus sempre tinha como subterfúgio em relação às coisas espirituais e à sabedoria das parábolas que sempre lançava como solução e reflexão para algum tema polêmico. E assim, meus irmãos, sabemos que Jesus não desceu ao planeta Terra para exercer nenhum domínio político e transitório. Ele é mais do que um simples rei. Veio para ser redentor de toda a humanidade, ensinando-nos normas de conduta que pudessem nos conduzir a um estágio superior para o nosso aprimoramento moral e espiritual. Poderia ter nascido num castelo, mas escolheu uma manjedoura, num estábulo cercado de pessoas humildes e sem posses, cercado de animais, dando assim, já no seu nascimento, o primeiro grande ensinamento, que é a humildade, que é a chave de todas as virtudes. Nem por isso Sua Majestade passou despercebida, mas Jesus, sempre percebendo a intenção daqueles povos, retirava-se para orar, deixando claro que seu reinado era de sentido espiritual e não terreno, e o objetivo máximo de seu reinado era convocar as criaturas para que um dia haja um só rebanho e um único pastor, e para isso foram lançados 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, e o segundo, que é semelhante ao primeiro, que é amar ao próximo como a si mesmo. A humanidade caminhava para o abismo pelas injustiças e abusos cometidos pelos poderosos, em detrimento dos mais fracos, e foi preciso que Jesus viesse para reconduzir seus irmãos ao caminho do bem, tendo em vista a necessidade da redenção espiritual. E assim, o mundo passou a contar a passagem dos anos a partir do nascimento de Jesus, marcando uma nova era. Mas sua influência sobre o pensamento da humanidade vai muito além do calendário. Penetra todas as áreas da ciência, filosofia e religião, alterando a definição do próprio indivíduo. E assim, graças a Deus. Obrigada. Graças, Senhor. Obrigada pela oportunidade, pelo dia, por estarmos aqui. Rogamos ao Teu coração, Mestre querido, que envolva a nossa casa, as tarefas que aqui acontecem, envolve os médiuns, trabalhadores, frequentadores, todos que aqui chegam em busca de alento, de conforto ao coração. Envolve, Senhor, os eventos da nossa casa, a nossa festa da primavera, o encontro que leva o Teu nome, que tenhamos um mês de alegria, de oportunidades muito proveitosas para o nosso enriquecimento espiritual. Obrigada, Jesus, hoje e sempre. Leva-nos em paz e segurança, Senhor. Envolve também, ainda, pois muito necessitamos do Teu amor sobre nós, à nossa volta. Envolve também os governantes, né, do nosso país, do nosso planeta, Senhor.
que o teu amor envolva cada coração, alertando e lembrando das oportunidades de trabalho, dos compromissos assumidos, Senhor. E que nós, desta mesma forma, possamos estar mais alertas com relação aos nossos compromissos, os nossos deveres. Obrigada, Senhor. Despede-nos na tua paz. Graças a Deus.